revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar, e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus, eu quero sempre estar. Aquela santa cidade, eu quero um dia ver. Quero ali morar, naquele lugar de paz. Ali, quero um dia chegar e ao lado de Jesus sempre estar. Mas para isso, primeiro, nós temos que conhecê-lo, porque isso é lógico, é um tanto óbvio. Ninguém vai à casa de uma pessoa que não conhece. Um homem, no mínimo sensato, ele não levaria para dormir na sua casa, na sua cama, para estar ali um homem que ele não conhece. Nos relacionamos, comemos, levamos para dentro da nossa casa pessoas que nós conhecemos.
E este é o anseio, é o grande desejo, é o anseio dos nossos corações, ou do coração daqueles que amam a Deus. Um dia estarem ao lado de Jesus, naquela santa cidade, onde não mais, como diz a Bíblia em Apocalipse, não haverá morte nem dor, não haverá lágrimas, não haverão corações desconsolados. É o anseio do coração dos verdadeiros crentes. Não é de todos, mas é o anseio, o desejo do coração dos verdadeiros crentes. Estar ao lado de Jesus, naquela cidade eternal. Mas, frisando, destacando para nossa meditação, como ir à casa dele, como poder ter o direito, receber o direito de estar ali em sua morada celestial, sendo que não o conhecemos, porque um homem sensato leva para dentro de sua casa para dormir, para estar ali, para ter comunhão com ele, aquele que ele conhece. E Jesus, em São João, capítulo 14, se você ler os primeiros versos, versículo 1 até o versículo 13, nós vamos encontrar ele dizendo que ele iria preparar um lugar e que ele iria voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que havia moradas na casa do Pai e que mesmo assim ele estava indo para preparar lugar, preparar morada, casa, habitação, para levar, obviamente, aqueles que lhe são chegados, porque o pai de família não põe dentro da sua casa quem não é chegado, quem não é amigo, quem não é uma pessoa de confiança. Pelo menos deveria ser assim. E quando se trata de terra, de homem, de natureza humana, mesmo os mais chegados às vezes nos decepcionam. Mesmo às vezes aqueles mais chegados, ele nos envergonha. Isto é um fato, isto é uma grande realidade. Mas no reino de Deus não haverá surpresas. Aqui um homem põe na sua casa, quem sabe um conhecido, um amigo, um parente, e logo, aquele que você tratou de ajudar está lhe dando em troca palavras, calúnias, infamas, de gratidão. É a gratidão, é a recompensa, é o salário. Aqui há muitas decepções, mas no reino de Deus, com certeza, não haverá decepções, porque aquele que faz a seleção, aquele que escolheu, que predestinou os que irão estar em sua casa, viver dentro de sua santa cidade, ele conhece o profundo, o oculto, qual é a semente que está no interior. Portanto, no reino de Deus, na Nova Jerusalém, não haverá decepções, surpresas, porque só estará ali dentro daquela cidade aqueles que, na verdade, conhecem a Deus e Deus os conhece. Digo, Deus os conhece, porque no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, a Bíblia diz que muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos nós? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não curamos os enfermos, não profetizamos, não fizemos tantas obras, não construímos tantos templos, não fundamos nós tantos seminários? Em teu nome não expulsamos demônios e tantas outras coisas mais? Então a Bíblia diz que Jesus lhes responderá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci.
Se não são conhecidos de Deus, obviamente não morarão na casa de Deus. Se não são conhecidos de Deus, obviamente não crerão na morada de Deus e não entrarão. A Bíblia diz que perderão o direito de comer do fruto da árvore da vida e também de entrar na cidade pelas suas portas. Entrará naquela cidade somente aqueles que conhecem a Deus. E a melhor maneira de conhecermos a Deus hoje, ou não apenas a melhor, mas a única e genuína, a única e verdadeira maneira para conhecermos a Deus hoje é através da revelação. Por isso que abrimos o nosso programa com este texto bíblico de Apocalipse, o livro das revelações, capítulo 1, quando diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E a Bíblia diz: e bem-aventurado aquele que lê essas revelações de Jesus Cristo. Bem-aventurado aqueles que ouvem estas revelações de Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. E a Bíblia disse: aquele que lê, ouve, guarda, aquele que considera, atenta-se para essas tão profundas revelações do amor de Deus, a Bíblia diz que são estes que entrarão na cidade pela porta. Ou seja, temos que conhecer a Deus para entrar nessa cidade. Temos que conhecer a Deus para então comermos deste fruto da árvore da vida, que nos dará direito de vivermos eternamente. Mas a maneira de conhecermos a Deus, de comermos deste fruto da árvore da vida, é através da revelação. Porque ninguém conhecerá a Deus hoje como o discípulo Mateus, como os discípulos João, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, e assim sucessivamente. Ninguém vai conhecer Deus hoje, neste tempo, nesta era, como eles conheceram ali, fisicamente. Eles conheceram Jesus fisicamente, mas hoje, como em todo o tempo, mesmo naquele tempo dos dias humanos, dos dias de carne, do corpo físico de Jesus na terra, hoje também, como em todo aquele tempo, quando ele esteve humanamente falando na terra, conhecer a Deus de fato para entrar na cidade santa e herdar a vida eterna, ainda tem que ser através da revelação. Porque mesmo os que conheceram Jesus fisicamente, como os discípulos Mateus, João, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago, os 12 discípulos, chamados de apóstolos do Senhor, mesmo aqueles que o conheceram fisicamente, eles tiveram que conhecê-lo por revelação, porque conhecer Jesus fisicamente apenas, humanamente apenas, historicamente apenas, isso não vai dar a ninguém o direito de entrar na cidade santa, de morar na casa de Deus. Isso não dará a ninguém o direito de herdar a vida eterna. Aqueles que conheceram ele apenas fisicamente e não conheceram através da divina revelação, estes, em algum ponto da caminhada, eles abandonaram Jesus naqueles dias. A exemplo desta geração moderna, os que conhecem Jesus apenas fisicamente, que é impossível, historicamente, o que é bem possível, intelectualmente, que é o que está agora no auge, um evangelho intelectual, um evangelho repleto de técnicas emocionais, um evangelho dotado de psicologias, de estratégias de autoajuda. Ou seja, estes que conhecem o evangelho, a Jesus apenas historicamente, intelectualmente, apenas de acordo com a psicologia, as autoajudas, as estratégias técnicas que se usa para encantar e emocionar público, estes que conhecem Jesus sobre estas bases farão tais como aqueles que conheceram Jesus apenas fisicamente quando ele esteve na terra
e então o deixaram, como aqueles 70 discípulos de São João, capítulo 6. Foram embora num só dia, quando Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quando Jesus disse isso, Jesus estava convidando eles a conhecê-lo pela revelação, porque até então só o conheciam humanamente, fisicamente. E quando Jesus os chamou a conhecê-lo, a conhecer a sua palavra pela divina revelação, eles foram embora, porque só o conheciam historicamente, fisicamente. Deixaram ele porque não o conheceram espiritualmente. Judas o deixou porque só o conheceu fisicamente. Se Judas tivesse conhecido verdadeiramente que aquele era o Messias, ele não teria vendido. Se Judas tivesse conhecido não apenas fisicamente o homem das pescas, o homem do peixe assado, o homem do mel, o homem do pão, o homem que dormia no mesmo quarto que eles, se Judas tivesse o conhecido como os olhos da revelação, na verdade, mostram, se Judas tivesse conhecido ele não apenas fisicamente, não apenas como um bom homem, Judas não teria feito o que fez. Isso eu te garanto. Porque todos que conhecem a Cristo pelos olhos da divina revelação, que são os olhos da salvação, estes jamais vão abandonar o Mestre. Judas o deixou, porque só o conheceu fisicamente. Os 70 discípulos o deixou, porque só o conheceram, ou o conheceu, fisicamente. Anás e Caifás, juntamente com os seus, o condenaram, o levaram a ser crucificado. E isto eles fizeram. Por quê? Porque só o conheceram fisicamente. Pecaram contra o Filho de Deus, porque não tiveram seus olhos ungidos com o colírio da salvação. Todos que sabiam que ele era apenas um carpinteiro, estavam apenas testificando com o olhar humano: este é o filho de José, o filho de Maria. Nós o conhecemos, conhecendo Jesus fisicamente, porque Jesus tinha feito uma mesinha, porque Jesus tinha feito uma cadeira, um banco, porque Jesus havia feito na carpintaria uma cama ou um armário, algo assim desta semelhança. Eles conheceram Jesus apenas fisicamente, e todos que conheceram ele fisicamente não perseveraram até o fim. Todos que o viram apenas como o carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, eles perderam, deixaram passar desapercebido a sua salvação, porque não conheceram Deus por revelação, como a Bíblia nos mostra que a Virgem Maria o conheceu por revelação. É o que nós vimos no livro de São Lucas, no capítulo 1. A Bíblia nos mostra que Maria o conheceu pela revelação. Por isso que ela acreditou naquela profecia louca aos olhos do homem: uma virgem conceber e dar à luz um filho. Porque ela havia conhecido pela revelação. Não foi um sacerdote, não foi um homem, nada disso, que deu a ela uma informação de terceira mão. Não, ela recebeu diretamente, quentinho, vindo do coração, vindo do trono de Deus. A Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia. Ou seja, e quando o anjo encontrou com Maria, a Bíblia nos relata isso, que ela estava desposada com um varão cujo nome era José. Ele era filho da casa de Davi. E Maria ainda não havia coabitado com José. E a Bíblia diz que o anjo chegou a ela e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Um anjo falando com uma mulher recebendo uma mensagem por divina revelação. É por isso que muitos não firmam no Evangelho, porque não recebem pela divina revelação vinda de Deus. Mas muitas vezes firmam-se em revelações vindo de profetisas e supostos profetas,
que dizem que Deus disse e Deus não disse, que usam o assim diz o Senhor, quando é o assim diz a sua vontade, assim diz o seu querer, assim diz as suas imaginações, como está escrito no livro do profeta Joel e também no livro do profeta Jeremias. Ai destes pastores, uivarão como lobos, porque se dão de profetas e passam suas revelações que contradizem as sagradas escrituras. Mas Maria recebeu uma profecia, Maria recebeu uma revelação que combinava com a Bíblia, combinava com o que estava escrito em Isaías 7,14, uma virgem conceberia. Em Isaías 9,6, um menino se nasceu, um filho se nos deu. Combinava com Gênesis 3,15, uma mulher iria trazer uma semente na terra, que dela, na verdade, o diabo viria lutar contra aquela semente, lutar contra aquele filho, mas aquela semente, aquele filho nascido da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia nos mostra que Maria recebeu uma revelação de Deus, divina, por isso ela não desistiu, mesmo quando o viu ferido, indo ao Gólgota, mesmo quando o viu nu, arrancaram-lhe as suas vestes, cuspido, humilhado, pisado, todavia ela lembrava do dia da visitação do anjo, e a visitação que o anjo trouxe a ela, a revelação que o anjo entregou a ela, mesmo ela vendo seu filho na pior situação que uma mãe poderia ver o seu filho, ela não desanimava, ela não duvidava em tempo algum que ele era o Messias, que ele era o filho da promessa, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele era o Redentor da humanidade, que ele era o fruto não de José e não do desejo de Maria, mas o fruto das profecias da Bíblia Sagrada. Ela não desistiu, mesmo quando tudo depôs contra, mesmo quando tudo escureceu. Maria não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque ela havia sido divinamente revelada. Os que são divinamente revelados não voltam atrás, não desanimam, como Pedro em Mateus capítulo 16, no versículo 13 até o versículo 17, quando Jesus chegou para Pedro e os demais apóstolos, no meio de milhões e milhões de pessoas. Jesus chegou para Pedro e os 11, ou seja, no meio de milhões. Jesus dirigiu a palavra a apenas 12, porque 12 naquele momento eram que estavam inseridos no plano, no propósito divino que estava desenrolando diante dos olhos da humanidade, mas estavam sem visão, estavam sem revelação para ver o que Deus estava fazendo. Mateus 15, verso 13, a Bíblia diz que Jesus, em Cesareia de Filipe, disse a Pedro e disse aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns diziam ser Batista, João Batista. Não, ele é um Batista, ele é João Batista. Outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era um dos profetas. Estavam todos sem revelação. E disse Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta visão que você teve, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro, ele conheceu a Jesus não só fisicamente, mas pela divina revelação. É o que está escrito em Mateus capítulo 16, no versículo 17. Simão Barjonas, não foi carne e sangue quem te revelou. Você não só me conheceu fisicamente, mas o Pai que está no céu te revelou. Você recebeu uma divina revelação que vai ficar inabalável ao longo das eras. Não importa quantos séculos passem, não importa quantas eras venham, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre esta base,
de não me conhecer fisicamente, não me conhecer pela carne e o sangue, não me conhecer historicamente, não me conhecer por ideologias doutrinárias. Não, eu vou fundamentar a minha igreja sobre essa inabalável revelação de conhecer quem sou eu, mas não fisicamente. Quem sou eu pelos olhos da fé? Quem sou eu pelos olhos da palavra? Como o apóstolo São Paulo também o conheceu em Atos, no capítulo 9. A Bíblia diz que ele ainda respirava contra a igreja de Jerusalém. Estava indo perseguir a igreja de Jerusalém. Estava indo para prender em Jerusalém alguns discípulos. Mas quando ele chegou em Damasco, a Bíblia diz, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Oh, é o que muitos estão precisando hoje, serem cercados por um resplendor de luz do céu, serem cercados pela coluna de fogo que acompanhou o ministério de Moisés, de Jesus, de Paulo e também de William Branham nesta era, porque foi visivelmente vista e fotografada reiteradas vezes aquele halo de fogo, aquele pilar de fogo, que Joel 2:28 disse que nos últimos dias apareceria colunas de fumaça e colunas de fogo. O que muitos estão precisando é de ver o resplendor da luz de Deus, porque o resplendor da coluna de fogo mostrou a Paulo quem era Jesus. Paulo não conheceu Jesus fisicamente, porém, ele conheceu Jesus pelos olhos da divina revelação, a ponto dele dizer, o evangelho por mim anunciado, não aprendi, não recebi de homem algum, mas diretamente por Jesus Cristo. E caindo Saulo em terra, ouviu-se uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse-lhe, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a Bíblia diz que ele, tremendo, atônito de medo, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe, Senhor, que queres que faça? E ele disse, levanta-te, entra a cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E a Bíblia diz que os varões que o acompanhavam ficaram espantados, porque não viam nada, mas ouviram aquela voz, que era a divina revelação de Deus para Saulo, que agora viria ser chamado de um Paulo. Paulo não conheceu Jesus como Mateus fisicamente, como Tiago fisicamente, como Pedro fisicamente, mas ele conheceu a Jesus pelos olhos da revelação. É exatamente o que nós estamos precisando, conhecer a Jesus através dos olhos da revelação. Paulo nunca o conheceu fisicamente, nunca. A única maneira como Paulo conheceu foi através daquela visão, daquela grande, resplandecente coluna de fogo que ele narrou em Atos, capítulo 9, versículo 5 em diante. Foi ali que Paulo conheceu a Deus, não pela carne, não pelo sangue também, como Pedro em Mateus 16, não pela carne, não pelo sangue, mas pela divina revelação de Deus. É o que os homens precisam, é o que nós precisamos, é o que a igreja, é o que todos que me ouvem nesse momento estão precisando para entrar naquela cidade santa, para comer daquele fruto que lhe dará direito de viver eternamente. É o que as igrejas hoje estão precisando, conhecer Jesus pela revelação da palavra. Porque quem conhece Jesus pela revelação da palavra, jamais vai dizer que há tal coisa como um Deus trino. Isto é paganismo. Quem conhece Jesus pela revelação, conhece Deus pela revelação da palavra, vai entender que o Pai habitou no Filho, o Filho no Pai, e aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que tem o Pai tem o Filho. Mas o que nega o Filho, nega o Pai, o que nega o Pai, nega o Filho. Você precisa conhecer Deus pela revelação, então entenderás que não é uma doutrina errada, não é ser herege
quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Você precisa conhecer Deus pela revelação, não fisicamente, não historicamente, mas pela revelação que Pedro conheceu, que Paulo conheceu, que os discípulos o conheceram, a ponto de João escrever em sua primeira carta, capítulo 5, verso 20, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Timóteo também disse: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, conhecendo Deus pela divina revelação. E João escreveu também em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E João conclui a sua palavra dizendo: e estes 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito são a mesma pessoa que habitou corporalmente no corpo de Jesus. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como você pode alegar? Como Nicodemos, depois de 40 anos de tradição, de pregador, de pastor, de obreiro, de obreira, depois de 30 anos de crente, você diz que conhece a Deus. Você pode conhecê-lo de acordo com o script da denominação, de acordo com o manual eclesiástico da tua igreja, de acordo com os credos que você aprendeu a recitá-los em um seminário de teologia, mas não de acordo com a revelação, porque como poderia você conhecer a Deus, alegar conhecê-lo por revelação, e nem mesmo saber o nome dele? Que filho é este que não sabe qual é o nome do Pai, quando Jesus, em Mateus 28:19, ordenou, dizendo ao povo que batizasse nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que filho é este que ouve uma ordenança tal como esta para a humanidade arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome do Pai? Que filho é este que não conhece o nome do seu Pai? Seríamos então filhos bastardos, porque bastardos não conhecem quem são os seus pais. Que filho é este que não sabe o nome do seu pai? Ora, uma mãe que nunca poderá apresentar o nome do pai do seu filho, ela deve ter vivido uma vida bem regular, bem moral. Uma igreja que não pode mostrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os seus membros. Com quem ela coabitou? De quem ela está gerando aqueles filhos para dar aquele referencial? Este é o teu Pai, este é o teu Salvador, este é o teu Redentor. Que filho é este que não conhece o nome do Pai? Normalmente são os filhos de uma mulher leviana. Que filhos são estes que não conhecem o nome do Pai? Normalmente são os filhos daquela mulher que fez corpo com muitos homens, que deitou com vários em uma noite, nem sabe de quem é o filho. Que igreja é esta? Que filho é este? Que cristianismo é este? Que a nossa geração não é como a geração de Atos 2, do dia de Pentecostes, que sabia qual era o nome do Pai. Portanto, Pedro não titubeou, Filipe em Samaria não titubeou, Paulo não titubeou. Todos eles batizavam seus convertidos em nome de Jesus Cristo. Eles sabiam qual era o nome do Pai, porque Jesus havia dito em João capítulo 14, verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que filho é este que não sabe o nome do Pai? Batizando no batismo pagão, Pai, Filho e Espírito Santo. Batizando ou apenas no nome de Jesus, como fazem alguns trinitarianos, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Crê-se em 3 deuses. Unicistas, batizando apenas no nome de Jesus, falando da parte corpórea apenas. Está errado também
Há muitos Jesuses. Eu devo conhecer uns 5 Jesuses na minha vida. Você não pode ser batizado nos títulos pagãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nem tampouco pode ser batizado apenas em nome de Jesus, porque há muitos Jesuses. Assim como também há muitos pais, há muitos filhos e há muitos Espíritos Santos, Espíritos limpos. Porém, Senhor Jesus Cristo é apenas um. E Filipenses disse que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Ou que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo é apenas um. Jesus há muitos, pais há muitos, filhos há muitos, espíritos limpos, puros, bondosos há muitos. Mas Senhor Jesus Cristo é apenas um. E Efésios 4 diz que há apenas uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Portanto, arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o único verdadeiro batismo bíblico que você vai encontrar dentro das Sagradas Escrituras. Não digo em um manual de uma igreja, mas dentro da Bíblia Sagrada. O único batismo praticado pela igreja cristã foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já foi manifesto o amor insondável, o amor de Deus, o amor de Deus. Já foi manifesto o amor insondável, o amor